Boa noite, igreja. Pai do Senhor. Vamos todos ficar de pé. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas capítulo 15, versículo 11. Todo mundo achou? Vou começar a ler. E Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu bens entre os 2. Pronto, só até aí. Podem se sentar. Amém. Esse capítulo, ele fala sobre coisas que já se perdeu, né? No capítulo 15, nós vamos ver a ovelha perdida, né? E a moeda perdida também. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do filho pródigo. Eu acredito que todos aqui já ouviram falar ou conhecem essa história, né? Ali, como vocês podem ver no primeiro capítulo, no primeiro versículo, fala que Jesus que contou essa história, né? Então, assim, eu imagino que Jesus ele estava ali diante de uma grande multidão, né? E falou sobre esse pai, né, que tinha esses 2 filhos, né? Aqui nós podemos ver que um certo dia o filho moço, né, dele chegou e falou para ele: Pai, eu quero que o Senhor me dê tudo que cabe a mim, tudo que pertence a mim, eu quero que o Senhor me dê, né? E aquele pai, sem fazer nenhum questionamento, né? Aqui no versículo 12, nós vemos que ele repartiu, né, os bens que ele tinha entre os dois filhos, né? Deu ao filho mais velho e também ao filho mais moço. O filho mais velho, ele permaneceu, né, na companhia do pai. Mas o filho mais moço, ele não tinha essa intenção, né? Pelo que a gente consegue entender, né? Ele estava cansado. Ele estava cansado de estar ali debaixo da proteção do pai, né? De estar vivendo, tendo que respeitar, seguir regras, né? E pelo que a gente entender que ele não queria mais isso. Então, assim, ele chegou ao pai e disse: Pai, me dê aí a minha parte. E enfim, né? E o pai, sem fazer nenhum questionamento, entregou ao filho, né? A gente pode entender aqui, né, que o pai ele era rico, né? Ele tinha muitas condições. Só que aquele filho, aquilo não era o suficiente para ele. O que aquele pai podia oferecer a ele, para ele não estava mais sendo suficiente. Ele não queria mais receber aquilo. Ele queria se satisfazer a sua vontade, né? Então, aqui a gente vê no versículo 13, né, que poucos dias depois que ele recebeu, ele diz aqui: poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. E ali viveu uma vida cheia de pecados e desperdiçou tudo o que tinha, né? Então, assim, como eu disse, né, ele já não queria mais ter aquilo, né? Ele queria fazer a vontade dele da carne. Então, simplesmente, ele pegou aquilo que o pai lhe deu, né? E foi para um lugar bem distante, né? Ele queria mesmo se esbaldar com tudo aquilo, né? Então, ele chegou lá, ele bebeu, ele se prostituiu, né? E talvez a gente pense assim: por que aquele pai, ele não disse: não vou dar a minha herança. Até porque, assim,
aquele pai não tinha morrido, né? Então, assim, pela lei, né, a gente recebe uma herança a partir do momento que os pais, né, eles chegam a falecer, que não era o caso daquele homem, né? Então, assim, ele poderia ter dito, não, eu não vou dar a minha herança, mas ele entregou a herança para que o filho fizesse o que ele queria. O que ele queria fazer, ele podia fazer, né? Aqui, esse pai, a condição desse pai aqui é o Pai Celestial, né? O pai, nós temos inúmeras possibilidades, né? E está ali na nossa frente, coisas boas, né? Que carnalmente falando não é uma coisa boa, né? Mas para Deus é. Então, assim, tem aquela possibilidade ali de algo bom, né? O caminho estreito, como dizem, e tem aquela possibilidade ali que para aquele moço, naquele momento, era o que ele queria. Ele queria realmente fazer o que a carne dele estava mandando, né? E aí eu acredito, né, que chegando lá ele deve ter feito alguns amigos, né? E ali eles gastaram tudo que aquele rapaz levou, né? Todo o esforço do pai dele, eles gastaram, né? E aqui fala assim também. O rapaz já havia gastado tudo quanto houve uma grande fome naquele país. E ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda a fim de tratar os porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Que tristeza, né? Ele tinha tudo que ele tinha lá que ele queria na casa dele, né? Ele era servido, né? E ele, como eu disse, né? Ele cansou daquilo. Então, assim, muitas vezes é o que acontece conosco mesmo, né? A gente está debaixo da proteção do Pai, né? Que, como eu disse aqui, o Pai que ele fala aqui é Deus, né? E assim, muitas vezes a gente está debaixo da proteção de Deus, a gente está vivendo uma vida boa, porque se nós estamos debaixo da presença de Deus, embora que venha grandes tribulações, grandes problemas, mas nós conseguimos vencer, porque nós podemos tudo, né, naquele que nos fortalece. Então, assim, esse rapaz, né, o filho pródigo, ele representa a gente, né, que muitas vezes nós somos ingratos com Deus, né, porque igualmente aquele menino, ele tinha tudo, né, e a gente tem tudo aqui, porque só em a gente ter a presença de Deus, a gente já tem tudo, né, e muitas vezes nós somos ingratos e acabamos saindo, né, lá para fora. Eu falo por mim mesma, né, eu passei muitos anos da minha vida afastada, eu acho que quase 6 anos, e muitas vezes eu fazia isso que esse moço fez, eu fiz com minha mãe, com meu pai, que eu simplesmente dizia, vou aqui, volto já, e vinha às vezes 1, 2 dias depois, né, sem me importar, sem ter respeito, sem ter consideração, sem ter amor, né, por eles. Simplesmente eu saía, né, e eu me comparo muito com esse menino, né, que ele simplesmente ele não quis mais saber, não se importou mais se o pai dele, o que ele tinha na casa dele, ele não, simplesmente ele disse, eu vou e pronto, né? E como a gente viu aqui, chegou um momento que ele gastou tudo, né? Ele já não tinha mais nada. E aí é nesse momento que eu penso, né? Ele provavelmente ele estava rodeado de amigos, né? Como ele tinha, né? Ele tinha condição de bancar, né? Então ele para aqueles amigos dele, ele era especial, né? Já que
já que ele podia pagar algo para eles, né? Ele poderia oferecer algum benefício a eles. Então, assim, para aquelas pessoas ali, ele estava sendo vantajoso, né? Mas a partir do momento que ele se viu lá sozinho, sem ninguém, até cogitando a possibilidade de comer a comida dos porcos, né? Porque, assim, se você já chegou no chiqueiro de porco, é muito fedorento, né? Então, assim, você não ter nada ao ponto de você querer comer aquilo, realmente é um desespero muito grande, né? E ali ele se viu sozinho, né? E aí ele pensou no pai dele, né? Muitas vezes a gente está realmente na lama e daí que a gente lembra de Deus, né? Infelizmente o ser humano ele é propenso a desviar para o mal. Por isso mesmo que sempre a gente diz: vamos orar, vamos jejuar, porque infelizmente a nossa carne ela tende a isso. Ela quer ser satisfeita. Então, assim, a partir do momento que a gente satisfaz a carne, a gente desagrada ao nosso Pai, né? A partir do momento que a gente passa, não, se eu orar aqui um pouquinho menos, não vai fazer diferença não, mas faz. A partir do momento que a gente passa a achar que se deixar de fazer uma coisa não vai fazer diferença, mas faz. Um dia que você deixa de vir à casa de Deus, já faz uma diferença. Porque se você passar 2, 3 dias sem vir, quando for o 4º dia, você já não tem tanta vontade, você já não tem tanto vigor para ir. Você não tem tanta disposição para ir, né? Porque é isso, né? Vou seguir aqui. O versículo 17. Caindo em si, ele pensou: quantos os trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Versículo 20. Então saiu dali e voltou para a casa do seu pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. Só parar aqui, já eu concluo. Ou seja, o pai estava de longe, esperando pelo aquele menino, né? Pelo aquele moço. Como eu falei anteriormente, esse pai, ele simboliza, né, o nosso Deus, né? Então, assim, Deus ele está sempre ali, esperando pela gente, né? Não importa como você está vindo até a Ele. Não importa se você está gordo, se você está magro, se você pecou demais, não importa, né? Concluindo aqui, o pai avistou e com muita pena do filho correu e o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos seus empregados depressa: tragam as melhores roupas e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos seus pés. Também tragam e matem um bezerro gordo e vamos começar a festejar. Porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começou a festa. Glória a Deus. Glória a Deus. Como eu disse, né? Deus ele está nos avistando, né? E como eu falei, ele não importa. Ele quer que você venha da maneira que está. É óbvio que quando chegar aqui, né, ele vai fazer como este pai fez com o filho, né? Colocar as melhores roupas, colocar as melhores sandálias, né? E festejar de maneira genuína, com alegria, aquele filho que estava perdido, né? E se achou, né? E veio até o Senhor. A palavra é isso, né? Como eu falei sobre o arrependimento, né?
de uma pessoa que estava perdida e voltou, né? Então é isso que o Senhor quer. Ele não quer que a gente se perca para sempre. Ele quer que a gente esteja debaixo da proteção dele. Amém? Glória a Deus.